Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Olá, bom dia para você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui no Manhã Boa Nova, sempre trazendo as nossas notícias, informações, com muita espiritualidade e alegria para você começar bem mais uma semana. Vamos trazendo aqui sempre os nossos destaques do nosso programa, desejando um bom dia a todos em mais uma segunda-feira que começamos ao vivo o nosso programa aqui, sempre trazendo algumas notícias, e hoje nós vamos falar da crise da água da SEDAI, que faz o volume de garrafas PET triplicar em cooperativas de reciclagem. E será que toda crise tem a possibilidade de ser revertida em algo de bom? Será que os ensinamentos do Espiritismo trazem algo a respeito da sustentabilidade? Hoje nós vamos trazer essas informações e ainda teremos a coluna Pais e Filhos, Gestação Emocional, do nosso amigo Adeilson Salles. Então participe conosco, o telefone é 0800 979 5011. Já ligue e fale com a Verinha, que ela passa o seu recado aqui para nós. Ou se não, você envia um WhatsApp para 11 99643 3827, pode ser mensagem de texto, um áudio ou vídeo também. Participe pelo nosso Facebook, estamos ao vivo na página facebook.com/TV Mundo Maior, para vocês sempre curtindo, compartilhando com seus amigos, para que cada vez mais conheçam, cada vez mais gente, né, conheça o nosso programa. Ou se não, você acessa o site tvmundomaior.com.br, tem a opção Assista ao Vivo para você mandar a sua pergunta aqui pelo nosso YouTube da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Temos notícias aqui para trazer a respeito da chuva que está caindo em São Paulo. É muita chuva mesmo. A gente vai falar algumas coisinhas aqui logo no começo, mas já vou trazer aí os nossos convidados e comentaristas, né? Ela que é comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, Adriana Fukuda. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Hildo. Bom dia, Adri. A pauta hoje é a crise da água. Vamos falar de crise e vamos falar de muita água. Vai ter os dois polos aí, né? Hoje combinaram o assunto. É verdade. Bem-vinda, então, mais uma vez. Bom dia ao psicólogo Hildo Rosa, tudo bom? Bom dia, Vanessa, Adri, todos aqueles que nos ouvem, nos acompanham, uma satisfação imensa, com chuva ou sem chuva. Pois é, Hildo, a gente ficou pensando, será que o Hildo chegará? Chegou. Eu faço a travessia. Deu certo, né? O mar se abriu. Exatamente. Eu acordei por volta de 3 horas da manhã com o barulho da chuva, muita chuva mesmo, gente, aqui em São Paulo, Guarulhos, que está o estado de São Paulo, né? O ABC tá... ABC também, então assim, choveu a noite inteira. Aqui a gente tem algumas notícias, alagamentos, fecharam a marginal, tá? Fecha as marginais e afeta a circulação de trens e ônibus. O rodízio de carros está suspenso nessa segunda-feira. Então eu vim no caminho, no Uber, escutando outras informações e falando que não é nem bom a pessoa sair de casa hoje. Tá certo? Quem puder evitar é bom. Então, nesse momento é isso, né, Adri? Quem puder ter compromissos que possam ser agendados para outro dia, deixar mesmo, né? Porque quanto menos carros estiverem, quanto menos pessoas estiverem expostas nessa condição climática, é melhor. Porque nem os ônibus estão conseguindo chegar. É isso. Você vai fazer só uma compra e puder adiar isso, é bom. Exatamente. Então vamos atualizando aí para as pessoas, né? Zona Azul está sim funcionando e os corredores de ônibus não estão liberados. Mas a respeito do rodízio está suspenso porque não houve tempo de parar, né? Antes disso tudo. Vamos então trazendo já o Adeilson Salles, e aí depois a gente traz nosso tema, né? Pais e Filhos, Gestação Emocional, aqui no Manhã Boa Nova. Acompanhe. Pais e Filhos, Gestação Emocional, com Adeilson Salles. Alô, amigos da TV Mundo Maior. Alô, amigos da Rádio Boa Nova. Estamos chegando com a nossa coluna Pais e Filhos, Gestação Emocional. Dessa vez num ambiente muito gostoso e agradável.
aqui no Convento da Conceição, no Alto da Sé, em Olinda. E nesse espaço gostoso, eu gostaria de trazer a nossa mensagem dessa semana. Papai e mamãe, vocês participam da vida dos seus filhos? Vocês já se deram conta de que nós somos os mentores da vida dos nossos filhos? Somos aqueles que estamos incumbidos de auxiliá-los nessa encarnação. Daí a necessidade de estarmos muito atentos em tudo o que acontece na vida dos nossos filhos. É mister que acompanhemos as redes sociais que eles participam, esse mundo virtual que eles tanto acessam, que exercem um fascínio sobre os nossos filhos. Nós, como pais e educadores em geral, precisamos estar atentos para essa realidade. Por isso é fundamental participar da vida deles. Na dinâmica da vida, à medida que os nossos filhos sentem que nós nos interessamos pelo universo deles, que nós participamos do mundo deles, eles vão se sentindo mais confiantes e tendo a autoestima elevada. Na participação, com compreensão, aceitando as limitações que eles têm para esse ou aquele assunto, essa ou aquela disciplina, a não demonização das fragilidades que eles demonstrem na prática esportiva, dentro da escola, nos fracassos que eventualmente eles tenham, a nossa companhia, sinalizando para eles que as frustrações fazem parte da vida e que a vida proporciona oportunidades de aprendizado e que nem sempre eles irão atingir os objetivos propostos, é fundamental para que eles cresçam tendo a dimensão de que a vida na Terra é cíclica. Ela passa por períodos de vitórias e passa também por períodos em que a dor visita a nossa vida. Por isso, a nossa participação efetiva, seja nos momentos bons e também nos momentos ruins, procurando compreender que os nossos filhos, principalmente os adolescentes, diante das aflições que eles possam experimentar em algum momento, eles acabam potencializando as emoções, exagerando nas emoções. Mas como educadores nós temos que ter essa sensibilidade, essa percepção clara que nós precisamos estar ao lado deles. Não vamos à frente impedindo que eles sofram os reveses necessários para o amadurecimento emocional, psicológico. Nem vamos atrás, permitindo que eles caminhem sozinhos. É preciso que participemos da vida dos nossos filhos, nessa gestação emocional que é viver aqui na Terra, que é o desenvolvimento dos processos educativos. É preciso que nós estejamos ao lado, para que eles, percebendo que nós estamos ao lado, simbolicamente segurando na mão deles, mesmo que eles caiam, eles não se identificarão com o chão, se erguerão e continuarão caminhando, entendendo que a vida é um constante aprendizado. Receba meu grande abraço, papai, mamãe, os amigos ouvintes da Rádio Boa Nova, os nossos telespectadores da TV Mundo Maior. Um abraço carinhoso e até a próxima semana. Um abraço para o Adeilson Salles, está de volta na próxima segunda-feira aqui no Manhã Boa Nova. É isso aí. A reação foi em cascata. Primeiro, a população se viu mergulhada em uma crise hídrica provocada pela contaminação da água distribuída pela SEDAI. O fato provocou uma corrida por água mineral, que gerou um aumento do consumo do produto, que provocou um salto no descarte de embalagens plásticas. As cooperativas e várias cooperativas aí de reciclagem da cidade dizem que o volume de garrafas PET coletado chegou a triplicar nas últimas 2 semanas, causando até a redução do preço pago pela indústria. Por outro lado, esse montante de lixo está sendo canalizado para boas ações. Iniciativas que arrecadam dinheiro com tampinhas de plástico para custear castração de animais e as compras de cadeiras de rodas também relatam um acréscimo relevante de material recebido. Érica Abreu, que é presidente da cooperativa Transformando, no Caju, explicou que a média semanal de PET recebida é de 1.500 toneladas. Este mês, ela estima que chegue 4.500. E ela diz, estou há 13 anos nesse negócio e nunca vi um aumento dessa dimensão.
e ela viu principalmente o crescimento das garrafas de 1,5 litro e também de 20 litros. Agora, será que essa crise, né, a crise da água da SEDAI, que fez aí o volume de garrafas PET triplicar nas cooperativas de reciclagem, a gente pode entender que toda a crise tem possibilidade de ser revertida em algo de bom, Adriano? Então, aí, digamos assim, que dos males o menor. É assim que eu vejo. Porque estamos aí equalizando uma questão de um mau uso de algo com um excesso de uso de outro algo, né? Então, nós estamos pegando um mau uso da água, que é o nosso meio vital, e aí, uma vez que ela se tornou inapropriada pela má condução de um todo, aí então estamos usando os recursos da natureza através dessas garrafas PET, que uma vez utilizadas para essa função, elas jamais poderão ser utilizadas novamente para essa função. Terá que ser direcionado esse plástico reciclado para outros usos, uma vez que ele foi contaminado. Então, você diz assim, dá para fazer algo bom ainda? Dá, né? É dos males o menor. Mas o certo mesmo é essa população entender que não deveria chegar nem nessa questão. O uso desse tipo de meio, que é a garrafa PET, a água envasada por um veículo plástico, deveria ser cada vez mais usado para necessidades de fato, não aquelas produzidas pela má condução da população. Então hoje nós temos esse aumento porque a água ela está contaminada ainda, inclusive esses dias ainda tem detergente que foi localizado na água, então Sim. Se antes era a geosmina, que não é geosmina, na verdade é outro elemento, né? Agora ainda tem o detergente que fez com que fechasse esses meios de abastecimento. Aí a população precisa se hidratar, ela está comprando os recursos que tem, mas ver que é um erro que produziu outro. Então a sociedade ela precisava entender o valor realmente dos seus recursos hídricos, dos seus mananciais, da forma como ela dispensa, né, seu lixo, seu esgoto, né, entender o que são construções nesses locais que são de preservação realmente no entorno das represas. Então é um todo, né? Sim, ainda dos males o menor, porque pegando ainda esse material vai se utilizar ainda de uma maneira que dê sustentabilidade ao meio ambiente, para que não se perca realmente através dos erros, se abandone, né? Então, já que é assim, vamos explorar o meio ambiente até ele se esgotar, né? Não, está se tentando reverter de alguma maneira. Mas o ideal mesmo é que nem precisasse esse tipo de necessidade. Hildo? Acho que o nosso grande desafio, ou grande aprendizado, é nos darmos conta de que todo e qualquer recurso ele é findável. Sim. Né? E eu sempre brinco, né, que o planeta vai muito bem, obrigado. Quem começa a passar mal são os habitantes do planeta, ou seja, nós todos. Então, à medida em que nós não temos a consciência e o consequente devido respeito por tudo aquilo que a natureza nos oferece, pela questão da gestão pública desse patrimônio, seja a água, seja o ar, seja a natureza expressa na vegetação, enfim, e temos essa ambição, essa ganância e esse desrespeito, o desequilíbrio vai sempre vir para nos chamar a atenção. Então a gente tem uma crise hídrica para podermos nos dar conta que nós desrespeitamos por demais os recursos que estão ali, colocados pela espiritualidade para que a gente possa evoluir. Então, esse desequilíbrio vai chamar, ou vem chamando, né, a atenção da população como um todo, e não só no Rio de Janeiro, em todos os lugares, em todo o planeta, né, para que a gente tenha um olhar a respeito da vida menos materialista. Porque quanto maior é a nossa visão materialista da vida, mais desrespeitosos nós vamos ser em relação ao uso dos bens que são colocados para a nossa evolução. Em 2014 tivemos a crise hídrica aqui em São Paulo, que foi horrível, né, para todos nós. Tivemos que usar aí até o volume morto, que também não é uma água, né, de qualidade, como essa da SEDAI, né? Então, 2014 foi realmente o excesso de consumo inapropriado, a gastança, né, de uma água que... A água que nós usamos para, muitas vezes, lavar a calçada, uma água que se bebe, né? Então, nem esse cuidado de você ter uma água de reuso, que é a água da chuva, que você possa usar para fazer uma limpeza, né? Então, tudo isso foi repensado por nós. Nós tivemos essa oportunidade de ver que é muito rápido que se esgote esses recursos, e estava se esgotando muito rápido,
né? E como seria, né? Se Sem. não, como seria Todo sem? mundo chegou a pensar, o que a gente vai fazer? Exato. Morrer. Agora Opção, morrer. tem água, estamos em água aqui, olha a quantidade de água que está caindo. As represas estão cheias? Estão, mas qual a qualidade dessa água? Então, nós, fazendo uma análise da água hoje em dia, como essa água ela vem misturada de vários elementos, de vários pontos, que as pessoas vão realmente fazendo uso de jogar seus esgotos, suas formas. E lá no SEDAI, que eu estava lendo, a quantidade de esgoto despejado é muito grande. Então, todo o tratamento ali, na verdade, para mim, pelo que eu li, aquela água seria de reuso, não água de abastecimento. Mas, enfim, eles tratam a água. Só que o tratamento devia ser um tratamento muito mais abrangente e específico, já que hoje, se você encontra na água do mar até essa relação de antibióticos que são dispensados através dos esgotos, o que dirá de uma represa, né, que também recebe não só nossos dejetos, bactérias, como também até nossas medicações que estão indo através, né, e está tudo ali. Então, o tratamento da água vai oferecer um nível de limpeza, mas tem certos nutrientes, tem certos componentes químicos que vão permanecer ali na água que você vai ingerir. Verdade. Para se pensar o que a gente está fazendo, né, tudo isso. Então, tem que se repensar aí que, por exemplo, agora com essa questão, eles estavam tratando essa aparência da água como a geosmina, mas a geosmina não dá aquela cor, ela só dá cheiro e sabor. E ela é uma cianobactéria, ou seja, ela não vai causar o mal, mas ela é meio para outras bactérias crescerem. Prosperarem. Então, quer dizer, eles deram essa condição, mas aquela cor não justifica. Aí, dentro daquela cor, a gente entende que é um meio de se avaliar a quantidade de outros tipos de elementos, né? Aí você tem também a questão agora de que eles não podem mais negar o detergente na água, porque a espuma, né, cresceu. Tá ali. Então, aí com o detergente também, aí tem que se cancelar o uso da água ali momentaneamente até resolver isso. Então, tem muita empresa que realmente libera, porque tem empresas que, para funcionar, elas deviam ter um sistema de tratamento de esgoto, elas não fazem, liberam. Tem muitas casas que liberam seus esgotos, tem muitas pessoas que jogam todo o seu lixo no rio, e aí vai. Aí a população depois reclama, né? A água está ruim. Não tem como ser uma água boa. Por mais que o tratamento ali está dando recursos, não é uma água que vem da fonte, que não passou ainda por todo nível de misturas químicas. Aí você hoje analisa uma pessoa num exame, até eu que estou participando de pesquisas, né, nessa questão, e se você for analisar os micronutrientes do sangue da pessoa, você vê a quantidade ali de minerais como alumínio, chumbo, cobre, que estão presentes ali numa quantidade já tóxica no sangue da pessoa por conta dessas ingestões, né, Desses muitas líquidos. vezes da própria água que bebe. E a grande maioria da população hoje em dia também não tem um cuidado na hora de usar água no seu próprio lar, né? Eles não têm tanto esse cuidado com a questão do filtro, da limpeza do filtro, né? Então, vê a água numa aparência boa já toma. Então, quer dizer, é um todo de comportamento. A gente fala da lei da conservação, né, que existe lá na doutrina espírita, e ela é uma lei que mostra a nossa responsabilidade, né, que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas também nos delegou funções, e essas funções estão ligadas ao planeta. Exatamente. Agora, o que precisa fazer para conscientizar a população da importância da reciclagem, no caso, né, Hildo? Então, a gente já vai, não pelo melhor caminho, mas por esse caminho da crise, né, tomando essa consciência, porque o maior mal, ou o mal que gera toda sorte de desequilíbrio, é um tal de egoísmo. Então, se eu tenho a minha empresa e eu posso diminuir meus custos não tratando o esgoto, eu vou fazê-lo. Se o mercado imobiliário tem a possibilidade de construir numa área de manancial, vai fazê-lo. Quando é o mercado imobiliário, é a população que invade a área de manancial e não tem uma infraestrutura para fazer uma construção ali, mas vamos residir por aqui mesmo. Ou seja, o nosso egoísmo, e aí não estou trazendo uma pessoa em especial, mas nós, enquanto humanidade, né? Nosso atual estágio evolutivo vai gerando essa sequência de descontroles e desequilíbrios. E a única maneira que você tem de chamar a atenção nossa para isso é quando a crise estoura, quando a crise eclode, quando nós estávamos discutindo o caso aqui de São Paulo, o que
qual a opção que nós teríamos? Trazer água não sei de onde, tirar água do oceano, né, através da dessalinização, tirar água do ar, enfim. É muito caro você fazer tudo isso e você não tem um tempo hábil para fazer tudo isso. Então, em última instância, nós começaríamos a entrar em conflito até bélico por causa de água. Sim. Né? Que é uma discussão que ainda não acabou. Ainda nós ficamos ali olhando São Paulo e Minas Gerais, parece que esse braço de rio é meu, não é seu. Por enquanto nós estamos tendo água, não brigamos ainda, mas se vier a faltar, nós vamos chegar a ter um conflito armado para disputar um braço de rio, uma nascente, um manancial. Como é que nós vamos fazer os nossos aquíferos, né? De quem é, de quem não é, quem vai poder usar ou não. Então, o cuidado que nós devemos ter não é de ordem, primeiramente, material, mas primeiramente de ordem espiritual. Quando a gente entender que nós não estamos aqui para explorar o planeta pura e simplesmente, mas para habitá-lo com devido respeito, todos os recursos necessários hão de estar aqui em abundância para a nossa evolução. Porque eu sempre penso que destruir o planeta não é para destruir o planeta, é transformar o planeta. Mas as condições que ele está ganhando se tornam impróprias para a condição de evolução do espírito humano. Então, nós não estamos destruindo o planeta, nós estamos destruindo o ser humano. Adriana? Você falou da reciclagem. Eu sempre falo assim, gente, a reciclagem ela tem que começar muito bem feita em casa. E por quê? Você não pode esperar que através da coleta que é feita lá na porta do seu lixo, que você juntou num saquinho só, lá naquela central lá de cooperativa vai ser feita. Por quê? Ali já está contaminado. Então você não pode esperar que contamine seu lixo, todo ele, para depois alguém tente reciclar alguma coisa. Você tem a possibilidade de fazer vários tipos de reciclagem, se você dentro de casa já tomar um cuidado de separar tudo e não deixar que contamine. Então você tem o uso daquele elemento, ele pode oferecer algum outro uso sem estar contaminado. Por isso que a gente fala assim que dentro de casa as famílias deviam se interessar mais por isso. Muitos países da Europa, as famílias já têm essa consciência, né? Já trabalham muito bem essa questão, né? Mas aqui no Brasil isso é um assunto totalmente inócuo ainda. Você vê pouquíssimas famílias que têm esse interesse, né, de promover essa reciclagem, e ainda se entende muito essa coisa facilitadora, né? Eu boto, eu separei uns 3, 4 papelão, pronto, reciclagem é isso. Reciclagem vai um pouco mais, né, do que isso. Mesmo no shopping, você nota que tem lá separado, sim. Né, e você já nota que a população ela tem resistência a ler onde jogar o seu lixo. Ela vê onde está aberto e joga. Então, nós temos, assim, uma preguiça, vamos dizer assim, desse tipo de conhecimento, né? E é uma postura simples, né? Uma postura que não toma muito tempo de ninguém, né? Então, vários países aí que têm uma condição melhor de vida, mas não é à toa, a população já entendeu essa questão, trabalha muito bem isso. Então, nós precisamos começar. Aí a educação vem das escolas, porque essa geração, sendo muito bem informada sobre isso, vai levar para dentro dos seus lares, seus pais que são desinformados, muitas vezes por desinteresse, vão absorver isso, porque os filhos vão começar, por que não separa, por que não faz? Né? E aí sim, a importância é realmente da gente não esgotar os recursos do planeta apenas pelo consumismo, pela praticidade, pela facilidade. Então hoje a gente já está chegando no local onde você pega aquela colherzinha de mexer o café, já é de uma madeira, né, de reflorestamento, canudos de papel, copos de papel. Tem que mudar, e tem que mudar até a nossa forma de irmos às compras, né? Levarmos nossa própria sacola. Hoje em dia tem material que se você dobra, fica pequenininho, cabe na sua bolsa. Tem tanta coisa que dá para mudar, né? Você vê que nas corridas que eu participo agora de montanha, nunca se tem nenhum copo, porque imagina deixar um copo no meio da montanha. Então eles levam algum recurso de água para alguns pontos e a gente leva a nossa própria garrafinha, abastece nossa mochila e pronto, né? Então, até repensar essas questões, né, de todo esse meio de consumo e como pode ser feito realmente para cada vez mais você necessitar menos de coisas, né, quimicamente processadas, que determina, assim, cada vez que você tem
por exemplo, em vazamento de garrafa PET. Elas, para serem fabricadas, usadas, vai todo um recurso, né, de material e também de água, porque a gente fala assim, quanto que da indústria se utiliza de água para muitas coisas que a gente faz. Eu falo que hoje, assim, eu vejo nos bazares, né, de casas espíritas, a quantidade de calça jeans que é doada. Que bom, né? Que bom. Mas eu fico pensando assim, a pessoa às vezes compra tantas e usa o quê? 1, 2, 3, o resto fica ali, até doa. Tem gente que doa com a etiqueta. E por quê? Porque teve excesso. E aí a calça jeans, para ser fabricada, ela usou tanta água, né? Então a gente não pensa nisso tudo. É recurso, recurso e recurso. Então o consumismo é um mal, né? Realmente o espiritismo veio para mostrar a nossa relação com a matéria e como essa matéria deve nos servir, não dessa maneira realmente. Até porque você já viveu lá no passado, você sabe que você colaborou por esses excessos e você vai viver numa vida futura porque você vai reencarnar e você vai pegar o excesso que você causou nessa. Uhum. O que o Espiritismo nos diz sobre sustentabilidade, Hildo? Então, eu vou puxar a sardinha pro meu braseiro aqui, né? Faça isso. É à medida em que a gente acredita, quando a Adriana estava falando que o vazio espiritual que você experimenta, que o consumismo vai ser capaz de preencher isso. Então, alguns brincam, né, com a compra terapia. Tá deprimido, vá comprar, tá não sei o que, vá comprar, tá triste, vá comprar. E muita gente embarca nisso mesmo, acreditando que esse vazio espiritual que ela sente, essa falta de sentido, de propósito para a vida, possa ser preenchido através das compras. E faz isso, e segue esse caminho por um tempão, depois para e percebe que não é o carrão, que não é o avião, que não é aquele closet gigantesco, o tamanho de uma loja exclusivo para uma pessoa, porque o closet inteiro é só para uma pessoa e são centenas e centenas de peças que estão ali, e ela continua experimentando um vazio. Ou seja, as coisas de ordem material estão aqui a serviço do espírito e não para atender qualquer outro tipo de necessidade. Se você tem essa consciência, você não precisa consumir tanto, você dá valor para as coisas que você tem. E de quebra, a gente começa a investir no que importa, no estudo, na leitura, na cultura, e não nas compras, né? Por que a gente não transforma a compra de um bem material na aquisição de um valor cultural, espiritual? Porque é essa bagagem que a gente vai levar. Você não vai levar carro, casa, avião, closet, nada dessa natureza. Mas a bagagem cultural, eu percebo que a gente vai abrindo mão, e vamos investindo nas coisas de ordem material. É a coisa mais rara que você consegue encontrar hoje, é um jovem com um livro na mão. Mas o que for de ordem, de apelo material, ele tem. Né? Ir a uma rede de fast food é muito importante, mas tomar um livro para ler é cada dia mais raro. Muito raro. Eu penso que quando a gente fala de sustentabilidade, me vem a questão da consciência, né? Uma vez que o homem ganhou o livre-arbítrio, a consciência de todos os seus atos, ele passa a se tornar responsável pelas suas escolhas. E diferente de nós, a natureza ela é comandada por Deus. E ela não tem essa questão de, né, ter esse mal que nós causamos. Então você pega Chernobyl lá, aquela cidade inteira que virou fantasma por conta lá do ambiente radioativo que se criou. Hoje eu li uma matéria, não hoje, esses dias que me chamou a atenção, que a cidade inteira ela está totalmente uma floresta. Ela criou todo um ambiente verde maravilhoso ali. Ela é uma cidade fantasma, toda vazia, mas a natureza tomou conta. Porque a natureza, ela consegue de alguma maneira estar nesse meio radioativo sem ser afetado por ele. E assim como os animais que estão ali, eles também estão desenvolvendo de alguma maneira essa questão da condição de ficarem lá. Né? Diferente de nós. Por quê? Porque eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm as escolhas, eles não têm o conhecimento. Então Deus comanda essa obra com muita, né, propriedade, mostrando que nós, na questão da sustentabilidade, temos muito papel na questão do caminhar da nossa vida. Os animais Deus conduz, a natureza Deus conduz. Então nós precisamos de tudo isso realmente, e não a natureza, os animais de nós.
Porque nossa consciência já diz que podemos estar aqui, sim, mas para isso a gente tem que ter total respeito a todo esse ambiente criado para nos conduzir, né? E aí eu vejo que na sustentabilidade o homem tem que usar o conhecimento que Deus deu, essa capacidade de a gente multiplicar as experiências e usá-las em nosso favor para realmente criar uma condição de relação de vivência, você no meio da natureza, entre os animais, de muito equilíbrio, né? Verdade. Isso é resultado do quê? De uma saúde que até hoje nós não experimentamos ainda por conta dessa nossa, digamos assim, demora em entender, né, nossa relação com o todo. Mais algumas informações aqui a respeito das chuvas aqui nas regiões de São Paulo, ABC, Guarulhos e outros locais. É muita chuva mesmo, gente. Desde ontem, por volta das 18 horas, começou a chover e aí praticamente não parou mais, né? Então a gente está trazendo algumas informações dos alagamentos, o fechamento da Marginal, né? Afetou a circulação de trens e ônibus. Segundo a Prefeitura, são 76 pontos de alagamentos, sendo 68 intransitáveis. O rio Tietê transbordou, a Marginal foi fechada no sentido Cebolão, na altura da ponte da Casa Verde. O rodízio de veículos foi suspenso, os bombeiros atendem 24 ocorrências de desabamentos. Então, tá o nosso alerta aí, quem puder trabalhar de casa, né, ficar em casa, é bem melhor nessa situação que São Paulo se encontra hoje. Vamos trazendo mais aqui durante o Manhã Boa Nova e também, claro, o convite para você assistir o imperdível filme Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo. Tem a direção aí do André Maroso, também no elenco Caio Blá, Alexandre Galves, entre outros aí, excelentes participações. Você faz o agendamento da sessão, é possível realizar o agendamento da sessão, é ser exibida no seu centro espírita pelo e-mail marrevolto@marrevolto.arte.br ou pelo telefone que é o 11 98185 7465. Leve aí para sua casa espírita Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo. O telefone é o 11 98185 7465. Eliette Ribeiro, ela voltou de férias e as matérias voltaram. A gente já tava com saudade, hein? Coluna da Eliette. Coluna da Eliette. Ela entrevistou a doutora Michele Zicker, que é infectologista da rede de hospitais São Camilo de São Paulo, e fala como se proteger do coronavírus. Vamos acompanhar. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou ontem, dia 5 de fevereiro, que 4 pacientes com suspeita de coronavírus estão sendo monitorados em todo o estado de São Paulo. Ao todo, o Brasil investiga 11 casos suspeitos da doença, mas nenhuma infecção foi confirmada pelo Ministério da Saúde. E São Paulo está monitorando 4 casos. Passageiros estão usando máscaras de proteção após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em viagem iniciada na China. Quem traz informações é a doutora Michele Zicker, que é infectologista da rede de hospitais São Camilo de São Paulo. Doutora Michele, é prudente usar a máscara para se proteger contra o coronavírus? Sim, é prudente. Todas as pessoas que tiverem contato com doentes ou pessoas com suspeita do vírus devem se proteger utilizando a máscara, sim. E doutora, como ocorre a transmissão do coronavírus? Ela ocorre principalmente por gotículas que a gente espelha ao tossir e ao espirrar. Parece que também pode acontecer por aerossóis, mas isso está relacionado mais a procedimentos invasivos no paciente, como intubação, exames como a broncoscopia ou até mesmo nebulização. E doutora, qual o período de incubação da doença coronavírus? A gente não sabe isso ainda ao certo. Os primeiros casos estão sendo estudados, né? Todo esse volume de casos que vem aparecendo, eles estão sendo estudados para a gente estabelecer tanto a questão do período de incubação quanto a questão da transmissibilidade. A princípio, sugere que a incubação está em torno de 5 dias. E a transmissibilidade, aparentemente, em torno de 7 dias após o início dos sintomas. Mas ainda são dados preliminares e alguns dados ainda baseados nas outras
nos outros surtos que aconteceram por outros tipos de coronavírus. E doutora, casos assim estão sendo monitorados, né? É importante a pessoa qual a importância do isolamento para as pessoas que estão suspeitas que sejam sido contaminadas aí pelo coronavírus? O isolamento, ele é fundamental, tanto dentro do hospital quanto no domicílio. Então, as pessoas que estão sendo monitoradas, que têm suspeita de estarem com infecção por esse novo coronavírus, eles devem restringir o contato com outras pessoas. Então, o isolamento dentro do domicílio e também nos hospitais, restringindo visitas, restringindo acompanhantes, para que não haja, de fato, contato, não se dissemine para outras pessoas em grande quantidade, em um volume grande. Doutora, aqui nós falamos sobre os casos suspeitos. E para as pessoas comuns, que não há suspeita, mas assim, dicas de prevenção, como a senhora mencionou, a importância da utilização da máscara, além da utilização da máscara, qual a importância e quais são as prevenções para as pessoas comuns? Vale ressaltar essa questão da máscara, ela é importante tanto para quem está com suspeita e doente, que também deve utilizar a máscara para não transmitir para outras pessoas, quanto os profissionais de saúde que entrarem em contato com essas pessoas também utilizarem a máscara. Aqui no Brasil, né, como foi mencionado anteriormente, a gente não tem o vírus circulando ainda, não foi identificado nenhum caso. Então, as medidas, elas são medidas gerais para a prevenção de qualquer outra infecção respiratória. Então, a higienização de mãos frequente, com água e sabão ou com álcool gel, a etiqueta ao tossir e espirrar, sempre também que estiver espirrando, tossindo, lembrar de higienizar as mãos, evitar o contato com outras pessoas doentes que tenham sintomas respiratórios. São medidas básicas que a gente deve adotar para a prevenção de toda infecção respiratória. Então, nós agradecemos a doutora Michele Zicker, que é infectologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Muito obrigada, doutora Michele. Eu que agradeço a participação. Agradecemos a participação da doutora e também a entrevista da jornalista Eliette Ribeiro. Está de volta nas próximas edições aqui do Manhã Boa Nova. Vamos trazer aqui a participação, né? Várias pessoas aqui no nosso Facebook, ouvintes, telespectadores, internautas, enviando bom dia na nossa página facebook.com/TV Mundo Maior, que você acompanha a nossa transmissão ao vivo e envia a sua pergunta por lá também. O João Ferreira, bom dia a todos. Bom dia, João Ferreira. Eliane Stroder da Vila Carrão, que tenhamos uma semana iluminada e abençoada, né, Elaine? Um beijo para você. Também o Juliano Freitas, bom dia, ótima semana. Um abraço para os palhacitos das Casas André Luiz, os aprendizes da alegria. É mesmo, muito bacana, né, o trabalho de todos eles. Um grande abraço mesmo. A Sil Camargo participando, a Simone Dias. Bom dia, meus queridos, excelente semana, muita chuva aqui em Suzano. Ai. Beijos. Muita chuva, né? Por aí também. Um beijo também para Sandra Cristina, que está participando. O Ronel Barbosa. Bom dia, Vanessa. Amigos da mesa. Bom dia, Ronel. Beijo. Nivaldo Dias de Resende, Rio de Janeiro, também participando aqui. Francisca Lamosa. Bom dia de Assunción, Paraguai. Que legal. Gratidão para você, Francisco. Isso mesmo. A Fátima Campos, bom dia. Esse menino é show. As coisas materiais são para servir a evolução do espírito. E é isso. E o do Rosa? O menino sou eu. O menino sou eu. Você é um menininho. Legal. Marisa Santos Leopoldo também participando, e o Luciano Leopoldo, os dois com o mesmo sobrenome, né? Um beijo para todo mundo que está participando aqui conosco. Agora, o que o Espiritismo nos fala aí sobre as nossas crises, né, que nós enfrentamos em vários aspectos da nossa vida, Hildo? Então, a gente tem crises como desafios para a nossa evolução. Porque, como a Adriana mesmo estava dizendo, a natureza se refaz por si mesma. Mas o homem, com a inteligência que lhe foi dada, ele tem o desafio, o compromisso, e eu diria até mais, a responsabilidade de gerenciamento, de gestão, para que a vida aconteça e aconteça de uma maneira equilibrada. Porque se o governo do homem é interno,
O governo da natureza ainda vem diretamente da mão e da vontade de Deus, né? E o homem, por ter esse governo interno, ou seja, esse livre-arbítrio, é de sua responsabilidade organizar as coisas, organizar a sua condição de vida. E nós temos condições de fazer isso em termos de tecnologia, mas ainda insisto, o egoísmo prevalece e nós sofremos. Ainda há pouco nós estamos falando assim, quando que todas as empresas da área de saúde vão se unir para a gente descobrir a tal da cura do coronavírus? Fica os laboratórios, cada qual num ponto do planeta, correndo atrás, né, da cura, da vacina, do medicamento adequado. Mas será que eles trocam informações para chegar mais rápido nisso? Ou o país que chegar vai se vangloriar? O laboratório que chegar primeiro fica trilhardário, bilionário? Porque a gente pensa muito nisso, numa visão extremamente centrada no ganho, no lucro, que é um viés de um capitalismo. E aí a gente vai se dando conta que algumas questões são de ordem planetária. A nossa sobrevivência, por acaso, é dessa natureza. Não adianta eu imaginar que eu vou cuidar só desse pedacinho do planeta, negligenciando outro, à medida que nós somos um organismo único, né? Aquela pessoa que está com uma infecção na unha do pé deve tomar cuidado, porque essa infecção vai atingir o coração, que vai se esparramar não sei por onde, mas a gente não costuma não valorizar algumas coisas como se elas não fizessem parte do conjunto da obra. As crises, num planeta de provas e expiações, eu não vejo como não ocorrerem crises a cada período, para que o homem possa realmente acordar nessa forma de conduzir seus passos. Você falou aí da crise hídrica 2014. Pensa que quantas pessoas não começaram a observar que aquele que usa ali a mangueira aberta para ficar lavando a calçada começou a incomodar. Né? Não precisa de uma crise muitas vezes para a gente enxergar, para a gente ver e querer mudar. Então, sem as crises, ainda na nossa condição moral evolutiva, não há mudança. Você não experimenta as questões a um nível pessoal que realmente te leva ao incômodo. Se nós não experimentamos enquanto nós, né, a experiência, ela sempre tem um outro olhar por nossa parte. Então, precisa que a água salgada nos alcance lá, para que a gente entenda realmente o valor da boa água que a gente possa beber. Então, por isso que hoje a gente entende assim, nesse momento nosso, no planeta de provas e expiações, elas sempre nos serão ofertadas como uma proposta de amadurecimento espiritual. Pelo 0800, você também participa, né? 0800 979 5011. Aparecido de Santa Bárbara do Oeste parabeniza a todos pelo assunto e por tão boa atuação de Adriana Fukuda. Tão feliz em seus comentários. Boa! Que legal, um beijo pro Aparecido, né? São demais, né, Aparecido? É muito bacana. Qual a importância aí de cuidarmos do meio ambiente, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, Adri. A terra é a nossa casa, né? Tem que cuidar da nossa casa. Nossa casa não se restringe, como o Wildon falou, a só aquele local que compramos, aquele pequeno jardim, aquele pequeno espaço. A nossa casa, de fato, é o planeta, né? Esse planeta aqui inclui aí tudo que acontece no mundo, acaba repercutindo de alguma maneira em todos, né? Então, se você tem um local do planeta que tem uma emissão de poluentes a nível X, isso uma hora tá... Lembra uma época que as queimadas que tiveram ali recentemente, né? Na Austrália? Sim. A fumaça que chegou até nós? Até o sul, então, né? Nossa região sul toda. Volta aí. Mas essas são as experiências em que a própria condição divina cria para nos mover. Pior são essas em que nós criamos. Né? Porque o próprio globo, ele vai na sua forma, né, de se conduzir, ele vai nos proporcionando, e aí nós vamos aprendendo pela união, pela força, pelo conhecimento a superar. Mas o homem tem experimentado muitas dessas experiências causadas pelo seu egoísmo, pela sua imaturidade, pela sua forma ainda, né, de ver as circunstâncias. Então, nós temos aí a questão hoje de um São Paulo, não só outras cidades vizinhas, como falou aí Suzano, cheias de água, mas provavelmente lá não está com enchente, ainda bem. Aqui nós temos as enchentes, por quê?
Quando do crescimento aqui da cidade, todas as casas, residências, prédios, eles têm por obrigação você deixar ali uma área de captação da água da chuva. Ou seja, um jardim, um espaço. Mas nós entendemos que não, que a gente precisa daquele espaço cimentado para pôr mais um carro. Então a gente tem um carro, tem que pôr o segundo. Então cada vez mais as casas foram deixando extintos lá um pedaço de terra. Então toda a água ela tem que ser dirigida para a rede, né, de esgotos. Essa rede de esgoto não comporta, porque antes era a terra que absorvia, mandava para os mananciais, criava ali um meio tecnatural. Mas não, então basta que um volume de chuva seja um pouco maior decorrente de uma questão climática, que acontece o que acontece. Aí vem as questões também das pessoas que jogam, né, sujeira, móveis, e aquilo também cria um entupimento. Mas, de fato, o que mais tem aqui em São Paulo é que toda a área urbana ela está toda cimentada. Então, não tem absorção de água. E foi projetada para ser diferente. Então, nós temos aí nossa parcela. Então, o meio ambiente é detalhes. É de detalhe em detalhe você está construindo um local melhor. Então, não adianta você querer que não tenha uma folha caindo na tua porta de uma árvore, porque é sujeira. Folha sujeira. O passarinho que faz, né, sua sujeira também é ruim, que vai manchar a lataria do carro. É natureza. Se você não souber conviver com ela, você não vive sem ela. Hildo? Essa coisa estranha que a gente tem de pensar que nós não somos natureza, né? O homem tem uma visão esquisita. Quando ele fala da natureza, ele se acha a parte diferente, de outra ordem. A natureza somos nós. Exatamente. Então, quando a gente olha para a natureza com esse distanciamento, é estranho, porque você só vive por causa dela. O café da manhã é natureza, o almoço é natureza, o jantar é natureza. Então, se diferenciar da natureza já é uma percepção esquisita. E quando nós fazemos isso, a gente tem a impressão que é fora de nós, né? Todo e qualquer desequilíbrio que nós geramos nos habita. Se eu contamino o solo, onde o alface que eu vou ingerir cresceu, foi criado ali, eu vou ingerir aquela substância química que está lá. Né? Então a gente pensar essa coisa separada me parece estranho. Aí a gente vai pensar, então o que vem a ser sustentabilidade? Primeiro, o ganho de consciência, né? Eu preciso efetivamente disso? Preciso como? Preciso quanto? Uma outra consciência que a gente já está ganhando: de onde vêm as coisas? Qual é a cadeia de fabricação daquilo? Né? Para a gente poder escolher se eu quero efetivamente consumir aquilo ou não. E já que nós somos todos consumidores, o nosso poder de afetar ou não todo um processo de construção de um produto que uma empresa tem, nós temos essa condição, porque se você não comprar, necessariamente a empresa vai fazer as adequações para continuar existindo, porque ela precisa existir. Mas se o consumidor entender que ele não quer participar daquela cadeia que contamina, que suja, que desrespeita o meio ambiente, ele, negando a sua compra, ele vai fazer com que essa empresa se repense. Agora, o que significa aí crise existencial, Hildo? E como sair dela? Crise existencial são as apostas equivocadas que nós fazemos à medida que nós acreditamos que a vida é de ordem material. Né? Toda vez que você aposta nisso, você se entope de tudo que a matéria pode te oferecer e continua havendo um vazio dentro dessa pessoa. Ela é sucesso. Jesus já dizia que ele veio para vencer o mundo e não para vencer no mundo. Nós estávamos comemorando aí uma festa genial do mundo do cinema, que é o nosso Oscar, né? Que legal, nada contra, enfim, mérito e muito mérito dos atores, de toda uma produção que está por trás para a gente ter um produto de sempre maior qualidade. Mas se você ficar achando que é isso, né, que é desse tipo de premiação que a gente vive, a gente pode experimentar um vazio muito grande, né? Então, que bom eu poder trabalhar, que se tem um prêmio que seja consequência, mas não trabalhar para receber um prêmio. Esse que é o grande mal. Tem muita gente que é um modelo de sucesso nas suas áreas de atuação profissional, mas a pessoa trabalha por causa do dinheiro.
Né? Ela não tem uma consciência bacana assim, poxa, que legal que o meu cliente está aí. E esse cliente pode ser você entrando na padaria para tomar seu café da manhã, pode ser você na condição de médico, pode ser você como engenheiro orientando alguém. Ou seja, tudo aquilo que você faz, a motivação primeira não deveria ser ganhar dinheiro. Embora toda a mídia já fala, olha, faz essa profissão porque está dando dinheiro, faz aquela outra profissão porque está dando dinheiro. E eu falo assim, então, mas aonde você se realiza? Né? Aonde a sua verdade aparece? Qual contribuição você veio trazer para o mundo? Eu acho que isso a gente tem se perguntado pouco e se orientado muito para aquilo que dá dinheiro. Mas aquilo que dá dinheiro não necessariamente nos dá sentido de vida. Eu vejo, é muito comum a pessoa procurar uma casa espírita assim e chegar nesse nível de crise existencial. Então ela se depara de repente com alguém que ela imaginou conhecer, que é a si mesmo, e ela descobre que pouco conhecia sobre esse ser, que é o seu próprio espírito, sua própria condição espiritual nessa evolução, nessa encarnação. E ela vê que seus valores estavam errados, suas escolhas, suas ideações, suas crenças. Tudo aquilo não tinha mais sentido para ela. De repente, tudo aquilo que ela alimentou, que ela postou, que ela foi atrás, aquilo começou a perder sentido. As pessoas que antes faziam interesse na sua vida, ela deixa de ter aquela mesma figuração. Então ela começa a sentir esse vazio de fato, porque de repente aquilo tudo era o que preenchia. E o que ela vai preencher agora, né? Muitas vezes é onde ela tem a oportunidade de conhecer a fé, de conhecer um pouco da sua religiosidade, da sua espiritualidade, coisa que até então ela não vivia. Pelo materialismo, pelos excessos, pelo mundo agitado em que ela se encontrava. E é onde você vê aquelas pessoas que de repente do nada mudam tanto. Elas começam se antes viviam só embaladas, de repente se colocam na natureza, se colocam ali. É quando o vazio existencial vem para contribuir para o novo ser espiritual. Mas em geral você tem esse vazio existencial dando somente à pessoa um elemento em que ela não consiga trabalhar. Então ela fica estagnada, ela fica sem saber para onde ir. E é onde entram aí, né, todas as terapias que realmente clínicos como o Hildo, na psicologia, na psicoterapia, ajudam. A casa espírita, ela também pode ajudar nesse momento a pessoa a encontrar esse valor da fé, da sua espiritualidade, né, mas poucos têm esse momento de despertar sozinho. Né, então, que entra o vazio e depois entra um complemento, algo melhor. Mas, em geral, alguns também podem pegar esse vazio existencial, de repente, de uma vida em que foram ofertados valores, foram ofertados bons princípios, e a pessoa se encontra no momento sem qualificar aqueles valores, aqueles bons princípios que recebeu. Então, ela completa realmente com outros, né, nesse vazio que ela vai sentindo. Porque nós temos esses casos de tantas pessoas que tiveram uma boa orientação, uma boa condução, inclusive de valores morais, valores espirituais, e a pessoa se sentia vazia o suficiente para ela se agarrar nas piores experiências da vida. Então nós temos o ser humano em várias evoluções espirituais diferentes, em que aquele que desperta sozinho, aquele que vai buscar ajuda é aquele que não consegue despertar. Exatamente. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre este tema aqui no Manhã Boa Nova, então fique por aí. No dia 25 de abril, acontece o 18º Encontro Amigos da Boa Nova no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. O encontro terá como tema central Allan Kardec, hoje, amanhã e sempre, e contará com a presença dos palestrantes Rossandro Klingley, Paulo Henrique de Figueiredo, Sueli Calda Schubert, Deusa Samu, Delmar Franco, Adriana Morales, Miriam Isabel, Júlio Sena, Carol Oliveira e Ana Talavera, além do grupo teatral Amigos da Luz e momentos musicais. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova ganham desconto na compra de até 4 ingressos. Neste ano, o público terá a opção de garantir o voucher do almoço na compra do ingresso. Também poderá garantir o seu ingresso com desconto através da entrada social.
doando 1 quilo de alimento não perecível para ajudar os pacientes das Casas André Luiz. 18º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 25 de abril, das 10 da manhã às 19 horas. Internacional Eventos Guarulhos, Avenida João Cavalari, 133, bairro Ponte Grande, Guarulhos. Ingressos pelo site mundomaior.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2458 3214. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje, eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente, uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Boa Nova é uma expressão que significa o Evangelho do Cristo. A Boa Nova é o que o Cristo trouxe. Então, os amigos da Boa Nova são aqueles que são amigos da espiritualidade. Não são os amigos só da emissora Boa Nova. Então, a gente descobre o trabalho que a rádio tem feito de implementar o conhecimento dessas pessoas, dessa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita. Se alguém faz parte da família universal, quer ser parente do Cristo, tem que fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele é ser amigo da Boa Nova, entendeu? Eu não te conheço, mas se você é amiga da Boa Nova, você é minha irmã. A energia que está aqui é a energia que está aí. Nós nos amamos, tá? Então, amar o próximo como a si mesmo fica fácil se você é amigo da Boa Nova. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das Casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar.
Sua doação é transformada em qualidade de vida. O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Manhã Boa Nova está de volta, nós vamos trazer as notícias do dia, que hoje estamos atualizando a questão das chuvas, né? Muita chuva em São Paulo, alagamentos também. Para quem está pegando aí, começando a ouvir nosso programa agora, a chuva está causando, né? Causa muitos alagamentos, fechou marginais e afeta a circulação de trens e ônibus. Segundo a prefeitura, são 76 pontos de alagamentos, sendo 68 intransitáveis. O Rio Tietê transbordou, a marginal também fechou no sentido Cebolão, na altura da ponte da Casa Verde. O rodízio de veículos foi suspenso, os bombeiros atendem 24 ocorrências de desabamentos. O temporal que atinge a cidade de São Paulo desde a madrugada desta segunda-feira deixou todas as regiões aí em estado de atenção. As marginais, Tietê e Pinheiros, tem aí os trechos intransitáveis, a circulação de transportes públicos está comprometida. A zona oeste da cidade foi a mais afetada. A recomendação dos bombeiros é que as pessoas evitem sair de casa. Então, rodízio suspenso, marginais fechadas com alagamento, aí, ponto crítico na altura da Casa Verde, sentido Cebolão. A situação na Castelo Branco e na Imigrantes também horrível, aí, muito ruim. Congestionamento, por volta de 8 horas da manhã, estava em 89 quilômetros de lentidão em toda a cidade. Trens, linhas 8 e 9 da CPTM, com trechos de operação paralisada. Metrô opera normalmente. Aeroporto, Guarulhos e Congonhas, os dois aeroportos estão abertos para pousos e decolagens. Ocorrências, nós tivemos 234 acionamentos de bombeiros por inundações. 27 quedas de árvores, 20 desabamentos desde a noite de domingo. Aí foram 4.000 chamados e um homem morreu em São Bernardo do Campo. Mais atualizações daqui a pouco também no Manhã Boa Nova. E pra gente tirar um pouco o peso, né, outra notícia que é essa do Oscar 2020. O filme Parasita ganhou o melhor filme e mais 3 prêmios. É uma produção sul-coreana que se tornou a primeira não falada em língua inglesa a vencer como melhor filme. Parabéns a todos. O Joaquin Phoenix, que é o do Coringa, né, ganhou o melhor prêmio de melhor ator. A Renée Zellweger foi a melhor atriz, que é o filme Jude, né, também. Temos a Indústria Americana, né, o nome, levou o melhor documentário e derrotou o brasileiro Democracia em Vertigem. E alguns filmes aí até muito bons. Vocês assistiram algum desses do Oscar? Não, até eu gostaria de assistir esse Parasita para tentar entender. Eu não tive uma boa colocação dele, né? Mas enfim. Melhor filme, vale a pena assistir. E vocês? O Parasita fica questionando como é que algumas que legal. Questões, é um quê meio filosófico, mas como é que algumas questões nos afetam e nos transformam sem que a gente perceba, sem que a gente tenha muita consciência. Sobretudo quando a indústria vai incutindo ideias, pensamentos, valores e nos colocando em atrito, em conflito existencial mesmo, né? Sem que a gente se dê conta disso. Ai, que bacana. Nós vamos sendo desconstruídos sem percebermos isso. Que é o que a Adriana estava falando, tudo bem a bagunça do carnaval, tudo bem se drogar, o importante é ser feliz, né? Como a indústria do entretenimento, às vezes, passa uma ideia que a gente tem que ser feliz 24 horas. E aí, muitas vezes, você põe droga no meio disso para poder cumprir o combinado.
Então o filme tem a ver com o que estamos falando hoje. Ele questiona isso, como é que Não assisti. essas informações vão corrompendo os nossos valores, nos vendendo outros bastante questionáveis. Vou assistir o Coringa, desses que estão falando, achei excelente, o ator realmente mereceu. Muito boa a atuação dele, não, acho que não tinha outro tão bom. E assisti História de um Casamento também, dentre dos que estavam concorrendo, não vi se ganhou algo aqui, pois vou dar uma olhadinha também. Então vale a pena aí a indicação. Previsão do tempo: Guarulhos, máxima de 24, mínima de 18 graus, chuvas, né, continuam. Sorocaba, máxima de 24, mínima de 19, também com chuva. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 24, mínima de 19, nublado por lá. Peças teatrais. Paulo Estevão em cartaz aos domingos, 7h30 da noite. Você se emociona, se transforma e conhece a história do Paulo, do apóstolo, né, que dá nome à cidade de São Paulo. A temporada de 2019 foi um grande sucesso, com mais de 3.000 pessoas em 8 apresentações. E também nós temos a outra peça que está em cartaz, A História Nunca Contada de Allan Kardec, o Cientista do Infinito. Sábado, 7h30 da noite. Uma intrigante história de amor, dedicação, superação e liberdade, que nos revela um homem e sua esposa em busca de respostas, acima de todos os interesses, deixando para a humanidade as revelações sobre as verdadeiras leis da vida. Contexto e direção de Alan Moraes. O mesmo diretor de Paulo e Estevão é o mesmo do Allan Kardec, tá? Consultoria do Allan Kardec é do Paulo Henrique de Figueiredo, nosso querido amigo comunicador. O espetáculo vai surpreender o público com diversos fatos inéditos. Então, as duas peças no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista, em São Paulo. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto especial e o telefone para informações é o 11 3251 4881. 18º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 25 de abril, tá chegando e a gente tem aí o convite com vídeo, né, que a nossa querida Guiomar Santana tá trazendo todas as informações para nós, então vamos acompanhar. No dia 25 de abril, acontece o 18º Encontro Amigos da Boa Nova no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. O encontro terá como tema central Allan Kardec, hoje, amanhã e sempre, e contará com a presença dos palestrantes Rossandro Klingley, Paulo Henrique de Figueiredo, Sueli Calda Schubert, Deusa Samu, Delmar Franco, Adriana Morales, Miriam Isabel, Júlio Sena, Carol Oliveira e Ana Talavera, além do grupo teatral Amigos da Luz e momentos musicais. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova ganham desconto na compra de até 4 ingressos. Neste ano, o público terá a opção de garantir o voucher do almoço na compra do ingresso. Também poderá garantir o seu ingresso com desconto através da entrada social, doando 1 quilo de alimento não perecível para ajudar os pacientes das casas André Luiz. 18º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 25 de abril, das 10 da manhã às 19 horas. Internacional Eventos Guarulhos, Avenida João Cavalari, 133, bairro Ponte Grande, Guarulhos. Ingressos pelo site mundomaior.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 24583214. É isso aí, vamos participar do nosso encontro, que tem também as caravanas, né, Hildo? Caravana Chico Xavier de Sorocaba, falar com Sônia 15 99711 6506. Caravana de Santo André, São Paulo, Zona Sul, falar com Cida 11 97198 9645. Zona Sul de São Paulo, Santo Amaro. Zona Sul de São Paulo. Caravana Benedita Fernandes da Araçatuba, São Paulo, falar com Cirlei. Contato 18 99 709 4684. Perfeito. Estão todos convidados.
Eu estarei lá esperando por vocês para mais um encontro Amigos da Boa Nova. Com certeza, né, Dri? Estamos lá. Olha, nesse dia é difícil chegar próximo do Hildo, viu? Ele tem um fã-clube enorme, é difícil. É quase impossível. Eu consegui uma foto no encontro há muitos anos atrás, mas não foi fácil. Ficou na fila, né? Não, agora eu não vou nem tentar, vai ser difícil. Amigos. Os abraços que a gente troca, né? Cheguem cedo, pegue sua senha pra você tirar uma selfie com o Wildo Rosa. No dia 25 de abril, a partir das 10 horas da manhã, eu e o Marcelo Bispo estaremos apresentando o nosso encontro e nós queremos todos por lá, né? Vai ser muito... MCs. Já pensou? Vai ser muito bacana. Pelo 0800, o Luiz Carlos Batista de Santo André envia o seu carinho a toda a equipe da TV, da rádio e também sempre participa, né? Então, um beijo, um abraço aí para todos de Santo André e para você, Luiz. Pelo WhatsApp, nós temos mais um recadinho. Bom dia, Vanessa, Adriana, Hildo. Bom dia. E todos que ficam nos bastidores. Meu carinho a todos. A discussão sobre a sustentabilidade é urgente e a reciclagem tem um papel fundamental. Porém, além da população, o governo precisa ter consciência de sua responsabilidade. Estimular e investir na reciclagem. A Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, no bairro de Vila Augusta, tinha coletagem reciclável. Com a construção de 5 torres de apartamentos com 20 andares em cada uma, numa rua super estreita, retirou os containers e nunca mais recolocou. O pessoal que faz a coleta de lixo mistura tudo e leva no caminhão. São muitos desafios a serem vencidos. Beijinhos, Ângela da Holanda. É verdade. Esse trabalho ele tem que existir em todas as frentes, né? A família que faz a separação corretamente, não deixando que contamine o lixo, né? A forma como ele é coletado, a frequência, os locais de captação, facilitadores, porque também se for muito longe a população não vai conseguir, né, ter esse tipo de dispensação. Então, tudo isso é um trabalho em conjunto, que a sociedade vai ter que trabalhar cada dia mais e urgentemente, como ela falou, para que a gente não use mais e mais os recursos do planeta, sendo que os próprios recursos que nós já usamos, eles podem, de alguma maneira, dar continuidade aí. E não só isso também, criar sistemas de que parte desse lixo que hoje é depositado aí, nós temos em Guarulhos uma questão séria, que o nosso lixão ele está muito mal conduzido. Então, você tem a região ali do Parque Continental, aquela região lá próxima, que você vê que ali o gás ali é frequente, né? O próprio cheiro da decomposição ali, dos gases que são emitidos. Então, a população sofre muito. Mas por quê? Porque também foi uma questão mal conduzida desse ambiente, que tem que ter um trabalho sério de acomodação para que não ocorra o que tenha ocorrido, que houve deslizamento, houve várias questões ali da própria condução do lixo nesse local, né? Então, tudo isso é para se pensar, né? Nós temos conhecimento, temos formas de lidar, e eu falo assim, o lixo, eu sempre considerei que é um elemento rico. O pessoal falando que é lixo, né? Nada, o lixo é rico, ele pode servir para tanta coisa, ele pode servir para tantos meios de utilização, né? Até na parte desse lixo que hoje em dia fica ali nesses locais, poderia ser utilizado, né, numa mistura aí para ficar sedimentado em construções, em obras. Assim nós teríamos uma destinação para esse lixo permanente sem que afetasse todo o meio ambiente. São estudos, são interesses, políticas públicas que tem que ter verba destinada para isso, uma verba urgente, e não só realmente deixar que as cooperativas ou as frentes menores tomem iniciativa. O grande desafio é da conscientização e das pressões que nós vamos vivendo. Quando esse serviço acaba sendo retirado, muito desse material vai parar no rio, vai parar no esgoto e vai provocar índices de incêndio e inundações ainda maiores. E a gente vai perdendo o que tem em casa, fruto de tanto esforço, mas esses ciclos vão se rompendo à medida em que esse caos vai se instalando. E, infelizmente, é o que eu falo, por mais que a gente ganhe consciência por um caminho doloroso, ela vai se estabelecendo. É verdade. Falando em crise, aí como se acalmar em uma crise de ansiedade, Hildo? Então, você sabe que uma pessoa ansiosa é aquela que pelo menos já tem noção do que ela tem medo, ainda que seja algo fantasioso.
Então você tem que trabalhar muito a questão da consciência, no sentido de fazer uma leitura e uma análise daquela fantasia que está te perturbando, o quanto de realidade existe nela. Né? Então a pessoa ansiosa, num exemplo bem simplório, é aquela que tem medo da barata. Porque para ela a barata tem o mesmo risco de um dinossauro. Mas tem. Então ela Tem, precisa... eu tenho medo, então... Ela precisa fazer uma análise muito racional mesmo. Bom, qual é o potencial de destruição que essa barata tem em relação a mim? Então, quando ela vai para a consciência, nesse sentido de uma racionalidade, ela tem mais controle. O que é menos mal. Já a pessoa que vive um estado de angústia, ela não tem um objeto. Ela é angustiada porque esse mal não tem cara. Então essa pessoa, via de regra, precisa de uma ajuda mesmo para poder sair dessa condição, porque normalmente sem ajuda ela não consegue, porque esse mal está tão diluído que ela pode ser, aspas, destruída a qualquer momento. Então já é um ponto um pouquinho mais grave. Mas a ansiosa, vamos estudar a vida das baratas para a gente ver o que pode fazer, que elas não são tão ameaçadoras assim. É um pouquinho nojento, concordo. Mas ameaçadora, assim, a ponto de acabar com a vida da gente, não. E aí, Dri? Não sou ameaçadora. Eu acho que isso aí é um ponto em todas as mulheres, sim, são ameaçadoras. São ameaçadoras. Mas falando dessa ansiedade, né, como controlar. O Hildo falou realmente dessa que a pessoa tem ciência, né, da origem da ansiedade. E essa que ela não tem, né? Aí nós temos essa questão do conhecimento espiritual. E nós sabemos, sim, da influência dos espíritos em nós no dia a dia. E sim, né, se você abre toda essa brecha emocional, toda essa brecha vibratória e moral dentro do teu dia a dia, essas influências elas vão começar a ditar nos teus medos mais inconscientes, nas tuas questões que você nem tem tanta ciência nessa encarnação, mas elas estão ali, né? E vão começar a acionar o tempo todo essas questões intimamente, esses impulsos. Nós, da Casa Espírita, já percebemos casos e casos em que, sim, ou a pessoa tinha essa ansiedade ligada a fatores físicos, clínicos, vivências atuais que causaram traumas, ou eram presenças, né, dessas influências espirituais, que está muito bem colocada ali nas obras de Kardec, também nos livros espíritos, né, como de André Luiz. E você tendo essas influências, elas disparam, sim, essas condições emocionais, mas lembrando sempre que houve, né, de alguma maneira, uma condição favorável para que isso acontecesse em você. Então, hoje não dá para dizer que é só uma coisa ou só outra. E é por isso que as ciências todas, tanto a ciência médica, os psicólogos e o conhecimento espiritual tem que se unir para ver, né, todas essas portas dessa ansiedade. Exatamente. Falando ainda em crise, né? Será que é importante as palestras informarem do ponto de vista espírita, né, espiritual e também científico, a questão das crises financeiras também, né? Deveria ocorrer no centro, sim. Mas as palestras de ordem moral, elas servem para tudo. Isso aí a gente pega o evangelho, a gente aplica na política, né? Economia, nossa questão. Meio ambiente. Mas muitas vezes, talvez, tratar o tema específico também é importante. E aí você traz o evangelho dentro do tema específico. Precisa falar realmente, a população lembrar que você tem uma responsabilidade enorme em tudo que está ocorrendo na política do teu país, na economia do teu país, na questão do meio ambiente do teu país. Aí não é só do teu país, do mundo, né? Porque você é um espírito universal. Então, assim, a casa, ela deveria cada vez mais abordar temas diversos que hoje nós não podemos só imaginar a nossa transformação espiritual, a nossa evolução, só nós. A gente precisa levar uma grande massa aí com a gente, para que a própria nova evolução que a gente está alcançando também fique mais qualificada, né? As casas deveriam, sim, tratar esse assunto. É claro que eu falo, temas morais abordam tudo, mas às vezes a gente precisa abordar mesmo. Especificamente. Acho que tem um evento como esse que a gente tem, né, no nosso 18º encontro, tem essas oportunidades, né, de trazer eixos temáticos com uma especificidade, com uma abrangência, que às vezes no dia a dia da Casa Espírita acaba não acontecendo. Mas na Casa Espírita, não só na preleção, que antecede o passe, enfim, mas em sala de aula. Acho que a sala de aula é uma oportunidade de você
se debruçar sobre essa temática, provocar os alunos para essa reflexão, para que essa transformação vá se projetando de dentro para fora da casa espírita. Na 2014, quando da crise hídrica, nós ali da sociedade, da União da Sociedade Espírita, nós fizemos um encontro interreligioso e o tema era água. Que legal. Então, cada religião que ali se apresentou ia falar o que era o ideal, né, dentro da sua religião, que eles estavam colocando para os seus adeptos, seguidores, né, frequentadores, sobre a questão do uso consciente da água. E foi bonito que cada religião ali trouxe, né, se aparecer sobre a água, sobre essa questão da fé, como a água entra nessa questão de Deus, na sua obra. Então, foi muito bonito, né, nós pudemos observar desde lá, os islâmicos foram, né, as religiões budistas, né, os católicos, os evangélicos, e foi bem bonito mesmo o trabalho. Então, religião não está distinta de questões sociais. Ao contrário, faz parte. Tá tudo ali, né? Tudo incluso. Interligado. Agora, de que forma aí transformar uma crise em oportunidade, Hildo? Como transformar? Como a crise sempre vai afetar todos nós, e a gente tem medo de perder, né? A oportunidade vem no sentido, primeiro, de gerar essa consciência. Puxa, essa minha atitude, que impacto gera sobre o meio? E aí você pensando na sua pequena ação, na sua pequena atitude, você começa a desenvolver esse espírito de sociedade, de coletividade, de comunidade, porque nós somos muito desafiados a pensar no todo, porque toda a indústria funciona para atender o né? Tudo é individualizado, tudo vem em 300 embalagens para atender aquela pessoa. E nós precisamos de tanta segurança assim, porque nós vamos ficando cada vez mais desconfiados uns dos outros. Então, se um produto não vier com 3 embalagens devidamente lacradas, a gente não consome. Porque alguém pode ter feito isso, ou posto aquilo, ou mexido naquilo de alguma forma. Então, à medida em que nós formos ganhando consciência de como nós devemos agir moralmente, toda essa cadeia acaba sendo afetada. Porque a gente não precisaria de se valer de tanta proteção, entre aspas, que não é uma questão mais de saúde, de bactéria, do alimento estar saudável. É uma questão de não confiar no próximo. Né? Isso que nos afeta terrivelmente. Como a gente não pode confiar no próximo, a gente precisa que a pasta de dente venha numa caixinha. A questão de segurança em termos de qualidade da pasta em si, o próprio tubo já seria o suficiente. A caixinha é por uma condição pouco moral nossa ainda. Porque a caixinha... O que você faz quando chega em casa? Só aqui no Brasil. Joga fora. Aqui no Brasil tem caixinha, nos países não tem. É uma questão moral, porque alguém poderia abrir a pasta e fazer uso indevido. Mas você vê que é só no Brasil que tem caixinha. Nos países não tem. Realmente ela fica exposta na sua condição. Que coisa. A gente fala assim, para algumas pessoas, fundo de poço tem mola. Então eu falo assim, né? Como que você pode pegar uma crise e fazer aquilo realmente ser algo propulsor? É possível. Porque senão Deus não teria colocado a crise no nosso caminho. Se Ele não soubesse que aquilo pode nos alavancar. Né? Mas porque uns isso é possível, outros não, né? Aí eu digo, tem uma frase de um médico que eu gosto muito, que ele fala assim: ver o que todos viram, olhar o que ninguém viu. Muito bom. Então você assim, tá vendo uma questão, mas você tá olhando pela ótica, aquela ótica catastrófica que todo mundo se permite enxergar, né? Perdemos tudo. Aí a pessoa que tem esse olhar, ela vai dizer assim, de onde que ela já está procurando, onde que ela pode recomeçar, onde que eu faço, o que eu pego. Então nós temos, até tinha uma novela, né, que era das 8, que era justamente um lixão, e que a mulher realmente ela construiu o império dela de um lixão, né? Então para todo mundo assim, que tem essa visão da vida, que não olha tudo pelo lado do ruim, da catástrofe, da perda, fundo de poço tem mola. Então crises, elas servem realmente para despertar algo positivo na gente, mas se você se permitir olhar por esse ângulo, se você entrar na condição de vitimismo, né, aí você não vai sair dali mesmo. Imediatamente, quando você está num processo de uma crise muito grande, seja financeira, seja até de ordem moral, emocional, né? Então, de ordem moral, alguma coisa foi tão forte que tem que mudar os rumos da tua vida. Se tem que mudar, mudança sempre para recomeçar, e recomeço nunca é ruim,
Porque, de repente, você vai estar se permitindo comer vidas e caminhos que você não teria se não fosse aquela crise moral que te abateu. Então, tudo isso é que o Espiritismo fala muito claramente, né? Que tudo na obra de Deus compete para o bem. Então, falou aí da matéria, que desse excesso de consumo de garrafas que não deveria existir, mas só está existindo por causa do descuido nosso. Tá, então vamos fazer alguma coisa boa. Vamos aproveitar, vamos transformar. Vai deixar aquela garrafa toda no rio boiando? Porque, exatamente. Né, não pode. E é legal que com a questão desses conhecimentos, eu não vejo mais realmente nos rios tanta questão da garrafa boiando como se via antes, né? Antes você via um monte desse lixo. Você não vê alumínio por aí, que o alumínio é um veículo de comercialização prático, rápido, né? Então, tudo isso é bom para a gente entender que a gente está aprendendo a lidar com o meio ambiente através das dificuldades. Mas sem essa ideia de que tem que diminuir o consumismo pelo consumismo, tem que ser realmente mais coerente a nossa participação planetária. É muito certo que as crises vão vir, sem essa necessidade ou essa intensidade. Porque lá na frente nós agradecemos por ter tido essa crise, vamos dizer assim, né, Hildo? Sem crise não há desenvolvimento, porque a inteligência é provocada diante de todas as crises que você tem para que as soluções possam ir se encaminhando. Mas você levar em consideração que o aspecto moral deve ser o balizador de toda e qualquer decisão é importante. Porque se ficar tentando resolver uma crise material com uma solução também de ordem material, a conta nunca vai fechar. Que aí vai testando aí nossa inteligência, nosso raciocínio. E o homem tem absurdamente essa capacidade de recriar, de construir, de abrir... Reinventar, né? Nós somos realmente a essência divina. Vê que no momento em que Deus nos concede essa consciência, o livre-arbítrio, o nosso potencial é infindável. Né? Porque somos parte dessa essência. E Deus é a inteligência suprema. Claro que jamais teremos essa condição, porque não seremos, né, deuses. Mas estaremos ali, né, na condição de alcançarmos cada vez mais. Então, quando hoje, eu estava falando com o Hildo, né, tem países que estão desenvolvendo aquele asfalto que ele absorve totalmente a água. Ou seja, então, se nós cimentamos toda a cidade, aí de repente, quilômetros e quilômetros de asfalto que tem essa capacidade de absorção, retornando a água, né, para os seus meios, né? Muito bom. Sem que seja dessa maneira, enchentes. Começa aí, então, a própria inteligência do homem desenvolvendo caminhos para reconstruir o que destruiu. Né? Então, é um caminho longo, mas é possível. Hoje nós já sabemos que toda essa questão de fiação nos postos está sendo substituída, né? A tecnologia vem nos mostrar que não é necessário tais e tais elementos no meio ambiente, está sendo substituído. Precisa esse interesse. E a questão própria desses combustíveis fósseis que causam tanta poluição, aí o homem já está desenvolvendo toda essa capacidade de veículos que tem outras formas, né? Elétrico, né? Os solares elétricos, e aí outros, até com o próprio ar. Né? Nós temos aí uma mudança, né? Você tem shoppings em que todo o piso do shopping ele produz energia elétrica com o caminhar das pessoas, então você alimenta. Inteligência é o futuro. Aí fala assim, o desenvolvimento sempre terá que ser sustentável. Não pode acreditar que sem o desenvolvimento você vai controlar, vai barrar esse desenvolvimento para evitar a destruição. Não, tem que existir, mas sustentável. No Facebook, Line Fabris, dizendo aqui, bem que poderia ter um aplicativo da TV Mundo Maior. Então, Line, já tem. Então, vai lá para você buscar, né, TV Mundo Maior, baixe o seu aplicativo e também acompanhe conosco toda a nossa programação, que sempre traz para nós aí 24 horas, né, de luz, sempre o consolo, alegria também, né, Hildo? Sempre muito bom. Sempre muito bom, no sentido de nos confortar, nos consolar e principalmente nos provocar a buscarmos uma mudança. É mesmo. Porque a doutrina espírita ela é propositiva, né? Ela não tem como sair arrebatando as pessoas. Não, porque se você não pensar, não funciona. Se você não se comprometer, não funciona. Se você não abrir o seu livro de estudo, não funciona. Então não dá para ser assim, para massa, no sentido de uma massa que não pense, que não seja consciente. É um processo um pouco mais longo, efetivamente um pouco mais lento, mas é o processo.
E todos os programas trazem esse esclarecimento, né? Trazem. Eu sou da época do aplicativo do AM, só que o radinho, fone. Eu lembro que eu ia fazer meu treino e eu corria com a AM da Rádio Boa Nova ligada no programa do... Eu lembro que era doutor, né? Da meio-dia a 1h30. Era Delmar Gonzalez, né? Então, Reinaldo Leite, era 1h30, e era o tempo que eu fazia minha atividade ali, sempre, né, com eles nesse aplicativo, né, conexão, fone, rádio, né, quando a AM ela tinha melhor, né, difusão, aqui agora com os prédios piorou aqui. Mas era dessa época. Vê como muita coisa já aconteceu. Já mudou, né? Olha, então. Agora esse aplicativo que torna muito melhor. Não tem falhas, né? Porque hoje em dia a internet está muito boa. Sinal já então melhor. Você conecta ali e olha, os programas todos aí, né? Muito boa qualidade. O jornal que vocês transmitem aqui também. Eu sempre repasso alguns temas que vocês apresentam no jornal, muito bom. Que legal. E o Café com Cristo? Segundas e sextas, às 6h30, e a nova versão, a Bruninha há de contar pra gente quando. Dia e horário. Em breve, Hildo Rosa. Contar pra gente quando. Aguarde. E o pronto atendimento que você participa, Adri? O meu, no caso, eu com a Elizabeth Reis, o Wilson Domingues, às terças-feiras, né? Que cada dia da semana ali é uma equipe, né? E é muito gostoso porque você vê a acessibilidade das pessoas que não podem estar ali nos estudos de uma casa, até por questões de distância, dificuldade, trabalho, horário, e elas vão, né, participando. São dúvidas até de aluno mesmo, sabe? Eles perguntam questão, perguntam itens. Mas é bom, é um estudo, né? As dúvidas têm evoluído, assim, né? Muito bom. Antigamente a dúvida é, os espíritos existem? Não, agora é questão de assim, especificidade, né? Te faz estudar mais também, né, Adri? Muito bom. Então, pode baixar aí o nosso aplicativo, o aplicativo da RBN, Rádio Boa Nova Guarulhos, ou também o aplicativo da TV Mundo Maior. Fique sempre aí conosco, participando, mandando suas questões também, tá bom? Beijo pra você. Notícia de Sorocaba: as aulas do primeiro semestre de 2020 começaram e os pais de crianças que frequentam a rede municipal de ensino de Sorocaba estão preocupados. Isso porque 2 escolas receberam os alunos com várias obras inacabadas. A creche de Aparecidinha, ou antigo SEI 113, passa por reforma desde o início de 2019. As obras deveriam ter sido concluídas em setembro, mas ainda estão inacabadas. Para os pais, deixar as crianças em um local assim é motivo de preocupação. O outro local que preocupa os pais é o SEI 41. A equipe da Secretaria de Conservação realizou obras no telhado e fez a limpeza das calhas em dezembro. No entanto, com as chuvas, janeiro e fevereiro, como a gente está vendo, né? Várias paredes apresentaram sinais de mofo. Sobre essa última situação, a Secretaria não explicou o que será feito, mas informou que a licitação do contrato de manutenção deve entrar em vigor entre março e abril. Alexandre Caldini traz uma pergunta: a mudança depende apenas de você? Vamos conferir aí no Interpretando a Vida, aqui no Manhã Boa Nova. Sabe, eu tô cansado. Não aguento mais. Só eu tenho que mudar, só eu tenho que ceder, só eu tenho que fazer o bem. E para mim nada. Ninguém me ajuda, ninguém faz o bem para mim. Já ouviu essa conversa? Já conhece gente assim? Será que você é assim? Olhe, sinto dizer, mas a mudança está com você. Começa em você e nunca acaba, mas se acabasse, acabaria também em você. Não tem jeito, a gente não muda o outro com muita dificuldade. Pelo exemplo, talvez mude o outro, mas sim, é você que faz a mudança. Mas na minha casa ninguém topa, ninguém ajuda, ninguém faz nada. Bom, tente fazer com que ajudem, mas cuide de você. Você é sozinho. Nós encarnamos para viver a nossa vida. Os demais estão coadjuvantes, estão ali do nosso lado, nos ajudando, nos atrapalhando, mas fazendo parte da nossa vida. Mas você é responsável por você. Eu sou responsável por mim. Não dá para delegar a mudança do mundo. A mudança do mundo começa em mim. Um exemplo. Olha, dá trabalho. Um exemplo. Nós estamos aqui gravando no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Agora está um calor doido, tá? Agora meio-dia e pouco, tá um mormaço, um calor. Eu fui agora há pouco buscar água no carro. Meu carro está logo aqui.
é uma reta de onde eu estou. Eu estava andando, calor, suado e tal, falei, puxa, vou pro meu carro. E eu ia atravessar o gramado para chegar ao meu carro. Falei, não, deixa eu ir pelo caminho. Tem um caminho pavimentado para ir até meu carro. Era muito mais longo, no sol. O caminho pela grama era na sombra. Mas eu me esforcei, fui contra o meu instinto, por assim dizer, fui contra a minha vontade natural, que era pegar o caminho pela grama, para não pisar na grama, né? Então são pequenas ações como essa que a gente tem que fazer o tempo todo. Nos corrigirmos em cada pequena coisa, né? Assim a gente muda o mundo, assim a gente muda tudo, dependendo de cada um de nós. É não jogar o pé no chão, é não falar uma coisa que agrida, é prestar atenção nos pensamentos. Tudo isso faz a diferença. É no trânsito, é na casa, é na escola, no trabalho, em toda parte. Então, não sei se eu sinto dizer ou se eu fico feliz em te dizer, mas a mudança começa por você, a mudança continua em você e a mudança só acontecerá por sua causa, por conta de você. Alexandre Caldini no Interpretando a Vida aqui no Manhã Boa Nova, sempre também trazendo as suas participações. Um grande abraço para ele. Nós temos mais uma notícia aqui recente sobre as chuvas em São Paulo, que diz, né, o governo e prefeitura culpam chuva excessiva por transtornos em São Paulo. O que ocorreu foi excesso de chuva em um período pequeno, disse Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente. Secretário municipal das subprefeituras afirmou que o acúmulo de água sobrecarregou os rios. O que você acha disso, Hildo? Acho que a gente dá desculpas, mas a cidade foi mal planejada, as consequências virão sempre. Não precisa ficar falando esse tipo de coisa. Nós não temos um planejamento urbanístico adequado. Ponto. Não, 50 milímetros, 1000 milímetros, não sei quantos milímetros choveu esse mês, o que era para ter chovido o ano inteiro. Bom, se a cidade tivesse estruturada para suportar isso, poderia chover à vontade. A verdade é que não estamos. Também não precisa ficar se achando culpado por isso, mas é melhor falar a verdade, a gente se organizar melhor, do que ficar arrumando desculpa. Mas isso tem também a ver com uma responsabilidade da população. Porque é o que nem eu comentei, né? Na forma de construção das suas casas, dos seus espaços, tem que se respeitar ali certas normas. Recuo lateral, recuo frontal, recuo, né? Alguns recuos para que haja iluminação, haja ventilação, tem que ter a área de absorção. Mas as pessoas elas vão começando a entender o que é bom para mim. Então elas começam a modificar aquela questão. E depois elas esperam uma anistia, regulariza tudo certo. Então é a facilidade que perturba, né? Então eu vejo que tem toda essa questão de uma cidade não planejada, mas São Paulo, pela sua forma como foi desenvolvendo, realmente o planejamento ali não existiu. Existiria numa cidade mais nova, que você tem todo esse conhecimento, toda essa forma de estruturar, né? Até nós não tínhamos dimensão dessas questões, né? De como seria no futuro esse nível, volume de água numa chuva, essa questão da destinação dos rios, o que seria, né? Não se tinha realmente. Então todo mundo foi construindo, foi urbanizando, foi adequando e se constrói em locais totalmente inapropriados, sabendo que não deve, mas vai lá e se constrói. E aí por quê? Porque eu preciso morar aqui, né? Então a gente entende as necessidades, mas às vezes também é um meio que a pessoa entendeu como está mais fácil, eu vou por aqui, que tem um preço. Tudo na cidade de São Paulo diz que assim, houve responsabilidade da organização, das políticas, sim, também da população. Não dá para tirar o peso da população, né, da sua responsabilidade. Falando de crises, né? Falando sobre as crises aí que nós estamos falando, crise hídrica, crise emocional. As crianças também possuem crises emocionais, Hildo? Como que é? Põe crise mesmo. Porque a criança precisa muito sentir-se, saber-se conduzida pelo olhar dos pais, dos professores, dos tutores e pelos valores que a sociedade que ela habita a conduz. Como nós estamos relativamente bagunçados em relação a isso, não se tem mais uma concepção do que seja certo, do que seja errado. Tudo pode. Você imagina o nível de ansiedade que uma criança cresce ao não ter esses balizadores conduzindo a sua vida, né? Antes, na minha infância, a gente sabia quem eram todas as linhas de autoridade que nos conduziam.
Se você estava na sua casa, você respeitava os mais velhos, você ia brincar na casa da avó. Você respeitava os mais velhos, você ia na escola, você respeitava os mais velhos. Ou seja, tinha um balizador social que nos trazia muita segurança. Hoje, isso é muito diluído. Então, uma criança olha, ela tem tantas referências, ela não tem muito uma linha de hierarquia entre os pais e ela, né? Porque os pais hoje têm uma dificuldade muito grande de posicionar um não, como se um não gerasse algum trauma na criança. O que gera trauma numa criança é uma criança crescer sem nunca ter ouvido um não. Né? Porque ela não consegue se organizar, ela não consegue participar da sociedade. Não há possibilidade de você se desenvolver sem ter algumas frustrações na vida. Freud já dizia isso, né? O mal-estar geral da civilização fala sobre isso. Se você quer ouvir a sua música e não respeita o espaço do outro, como é que você faz? Né? Se o bloquinho quer tocar até 3 da manhã, e as pessoas que vão acordar no dia seguinte para trabalhar? Então, os não são necessários como um elemento estruturante para uma vida em sociedade. Diana? Eu tenho notado, sim. Até na evangelização que é feita nas casas, né, você nota que a criança que está chegando ali, ela não é só aquela criança arteira, que como era, né? Tínhamos muito crianças, as crianças assim, que eram arteiras, eram... Aprontadas. Hoje a criança, ela chega com essa questão da ansiedade, ela chega com essa questão, né, de uma depressão. Você tem questões clínicas que eram próprias de adultos já, muito mais, né, formatada agora nas crianças. Tanto que se está estudando muito mais essa coisa da depressão infantil, né, coisa que não se falava. Tinha essa criança que às vezes estava meio caidinha, a mãe dava umas vitaminas, mas ia tudo certo, mas mudou muita coisa. Então essa ansiedade está mais ligada a esse contexto atual de vida, né, que valores mudaram, experiências de vida estão ali tornando os pais também agitados. Essa agitação passa para a criança, essa ansiedade está... Porque nota assim, também quando os pais são pessoas calmas, tranquilas, a criança reflete muito isso. Mas você nota a criança nessa ansiedade, os pais idem. Então você não dá para ali na casa espírita só orientar a criança, tem que orientar os pais também. Que sem a mudança dos pais a criança não adere a essa mudança, né? Fica impossível, né? Fica impossível. A principal referência dela é a família, né? E quando esse modelo família está muito desorganizado, isso é desesperador para a criança. Né? Porque todos os seus parâmetros se diluem. Sim, é o exemplo, né, em casa, enfim. Nós temos mais um convite para você que está acompanhando Manhã Boa Nova, que é a paeja caipira. Olha só que bacana, diferente, né? Vocês gostam de paeja? Eu gosto de comer, né? Ai, sim, essa muito... daí eu nunca experimentei. Isso é diferente, você gosta de... Tem carne, né? Eu gosto de comer, não tenho problema de envelhecer. Coisas que hoje em dia são tudo proibidas. Esse é um almoço beneficente, dia 15 de março, agora aí, 15 de março de 2020, né? Um almoço da meio-dia, das 12 até as 15, né? Até as 3 da tarde. Vai ter também sorteios, vendas de livros e artesanatos. Convite de individual a R$30 e vai acontecer na loja maçônica Conselheiro Crispiniano, Rua 2º Tenente Aloísio Faria, 105 no Jardim Santa Mena, em Guarulhos. É a Secretaria da FEAL aí que você pode ligar no 11-2457-6687 e a realização é do voluntariado, né, equipe de voluntariado da Fundação Espírita André Luiz, tá bom? Então todas as informações no 11-2457-6687 para você participar também. Quase no finalzinho, né, a gente já falou hoje sobre o nosso 18º Encontro Amigos da Boa Nova. Você garante o seu lugar na Mundo Maior, mundomaior.com.br ou no telefone 11-2458-3214. O tema será Allan Kardec, hoje, amanhã e sempre. E qual que é a importância de Allan Kardec nos dias atuais para a humanidade, né, Adri? Então, ele trouxe para todos nós aí toda uma doutrina que foram os espíritos que nos ofereceram como uma proposta realmente de mudança, né? Mudança dessa forma, como vínhamos pensando, entendendo, compreendendo a Deus, o mundo, as relações espirituais. E Allan Kardec, ele trouxe esse trabalho com uma qualificação ímpar, né? Você encontra hoje muitos profissionais aí bem elaborados, mas eu ainda não consigo perceber esse nível de capacidade que ele tinha realmente para elaborar a obra. Então, quando falamos de Allan Kardec, entender se não é só a sua obra,
mas todo esse nível de pensamento que ele trazia, essa forma como ele idealizava a sua obra, que deve ser um pouco do que a gente deveria trazer para nós também, né? Ter esse modelo de pessoa, de profissional, de pedagogo, realmente como uma proposta nossa também. Hildo? O Kardec tem esse desafio, né, de nos trazer muitas respostas, mas no sentido do processo. Então, como você faz? Né? Que é bem o papel do pedagogo, do educador, enfim, pegar essa criança e levá-la ao seu desenvolvimento, mas muito em função do como. Às vezes a gente tem algumas posturas filosóficas, religiosas, seja como for, que te dão uma resposta pronta, mas você não entende muito bem como é que a construção da sua transformação vai se dar. Você tem que ser bom, ótimo, mas como que a gente faz isso? Né? Como nós lidamos com aquele de ruim que nós trazemos em nós mesmos para que a nossa transformação efetivamente aconteça? Então eu sinto que o maior mérito do Kardec é falar em processo, porque qualquer um pode se engajar nessa proposta e construir a sua transformação. Muito bom. Obrigada, Adriana. Obrigada, Vanessa, Hildo. O Hildo ainda tem aí um caminho de volta aí cruzando em São Paulo. Grande desafio. Né? Esperamos que as bares se abram para que você chegue, mesmo depois de algumas horas. Obrigada, Hildo. Eu que agradeço a oportunidade, na expectativa segunda-feira próxima estarmos aqui para mais uma Manhã Boa Nova. É isso aí, muito bom, gente. Bacana demais mais um programa hoje nessa segunda-feira, né? Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até amanhã. Você acompanhou Manhã Boa Nova.